Boa noite, irmãos. Hoje, quarta-feira, dia que nós temos separado como igreja para estarmos nos reunindo para orar uns pelos outros, para partilhar também da palavra de Deus. E eu tenho como um grande privilégio que nós estamos recebendo do nosso Deus, porque é um tempo que nós podemos estar juntos, estarmos em comunhão, estarmos vivendo a igreja que é o corpo de Cristo, tá bem? Eu vou ler Evangelho de São Lucas, capítulo número 15, a partir do versículo 27. É parte de uma história já muito conhecida nossa, mas eu creio que ela tem para nós motivo para edificação também nesta noite. 15, 17 em diante. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. É um texto já muito conhecido nosso, mas eu creio que ele sempre tem motivo para nos edificar. Hoje eu gostaria que a gente lembrasse das sessões que esse texto pode nos apresentar. Uma delas é quando fala de um moço que tomou uma decisão de exigir do pai o que ele não tinha direito. Que nós sabemos, na realidade do povo judeu, dentro da cultura deles, e eu creio que dentro da nossa também, para quem conhece mais o mundo jurídico, sabe que herança só se tem direito à herança quando aquele que é dono dos bens venha a falecer. Não foi aqui o caso. O moço estava vivo, o pai estava vivo, a família estava como que ainda andando, funcionando. Esta seria uma sessão que merece ser vista, reconhecida, estudada para aplicarmos princípio ao nosso viver. Tem uma também, que eu poderia dizer, depois que ele vai, um tempo de muita festa, muita farra, muitas decisões ali, oriundas daquele dinheiro, daquela riqueza toda, foi um tempo mesmo de muitos amigos, e nós sabemos que esta é uma sessão que eu diria que muito triste dentro desse texto. E entre outras, esta que nós vimos aqui agora, esta que eu gostaria que nos trouxesse edificação para esta noite. Fala de uma pessoa que viveu todas estas etapas e dentro de um tempo muito curto viu que não deu certo. Ele voltou. Mas o que nós podemos tirar como grande proveito nesta história que nós estamos contando aqui hoje, dentro desse pequeno texto que nós lemos? Eu creio que o foco maior aqui é o arrependimento. O que você vê, o que você acha do arrependimento? Ele é bom? Podíamos dizer: pastor, mas eu na realidade não tenho um problema relacionado a dinheiro, meu pai, desobediência nas coisas, alusivo à família. Esse quadro desse moço não me diz respeito. Mas eu creio que o arrependimento aqui, que é a palavra-chave. A palavra-chave é arrependimento, o quanto de bom, o quanto de valor que ele tem, como ele pode ser aplicável na vida de cada um de nós. Eu creio que alguns pontos que nós anotamos, eu gostaria que eles fossem vistos como
o valor do arrependimento. Primeira coisa, para esse moço se arrepender, ele entrou num processo de autorreflexão. Eu creio que isto foi o grande ponto, o primeiro ponto positivo que o arrependimento trouxe para ele. E sem isto não é possível a prática do arrependimento. Autorreflexão. Existe um pensador, que eu não vou citar aqui o nome, que eu nem sei de quem é, que diz que uma vida não refletida, ela não tem valor, ela não vale a pena ser vivida. Mas então ele teve uma reflexão muito aprofundada. Ele caiu em si. Ninguém cai em si sem refletir os problemas que o envolvem, que está chegando até aí. Ele tomou decisão, refletiu e tomou decisão. Não adianta eu refletir, pensar, repensar, e se isso não gerar frutos práticos. Ele tomou uma decisão, isso, levantar-me-ei, não é? Isso foi muito bom, ele tomou a decisão, mesmo com vergonha, com dificuldades, vou me levantar, levantou, ele foi ter com o pai. Depois que ele chegou no pai, ele confessou, ele disse, pequei contra ti e contra o céu. Que coisa interessante. Quanto nós temos perdido no nosso viver diário, quando nós não olhamos o quão bom que é nós abrirmos o jogo, abrirmos o coração, falar exatamente aquilo que vai em nós. Então ele disse, pequei. O Davi, o grande rei Davi, o símbolo o grande herói do povo judeu, não é? Todo judeu tem no Davi um referencial, um rei que brilhou como rei. Ele teve problemas sérios, ele pecou contra Deus, e ele teve um tempo de um arrependimento tão profundo que foi isso que o levou a conquistar todas as possibilidades que Deus tinha para a vida dele, como que deu sequência a um projeto que não faltou, qualquer ponto que Deus tinha para a vida dele. Grandes realizações ainda conquistou. Então, ele confessou a ideia da confissão de pecados. Reconhecer nossa condição. Eu quero sim, eu quero voltar, mas quero voltar com todo o status. Ainda que eu receba, que ele recebeu muita coisa, mas ele não voltou contando com qualquer status de ser filho, de ser isso, ser aquilo. Reconhecer nossa condição, não sou digno. Versículo 19 diz, não sou digno de ser chamado seu filho. Ainda uma decisão ativa. Não adianta eu querer, eu pensar e não tomar a iniciativa, sair ao encontro, tomar a decisão de fazer a coisa acontecer. Tem muita coisa que eu preciso de tomar a dianteira e sair, não é? Eu chamo isso de decisão ativa. Levantando-se, isso foi muito importante. Por fim, há uma confissão real. Versículo 21, o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso eu chamo, meus irmãos, que é a grande chave de um mundo culpado, um mundo cabisbaixo, triste, longe de alcançar os seus objetivos, mas pessoas que jamais usam o princípio da confissão. Não se pode exercer um arrependimento genuíno nos nossos corações se nós não tomarmos a decisão de confessar as nossas culpas, confessar as nossas fraquezas, os nossos pecados. E olha, este pai aqui, que recebe esse filho de volta, ele é um homem, gente, é uma história que está sendo contada, mas ele quer trazer nosso reconhecimento, ativar o nosso pensamento de quem é Deus para nós,
Quantas vezes a única coisa que está faltando para nós alcançarmos grandes vitórias, atingir grandes conquistas, sermos realmente felizes, mas falta tão somente a confissão. Se você agora onde está, na sua casa, em família, aproveite esse momento aí para que é possível, não é? Ser confessado. Mas além de em família, no teu momento de recolhimento, fale com Deus, abra teu coração, fale a Ele tudo aquilo que está te causando problema, tudo aquilo que está te causando preocupação, tudo aquilo que tem trazido verdadeiramente prejuízo para o seu dia a dia. Faça isto, pense nisto, tá bem? Nós vamos orar. Deus querido, Deus bondoso, obrigado por mais essa oportunidade que nos dá, Senhor, de estarmos diante da Tua palavra e, ó Deus, procurar nela sabedoria para o nosso viver. Ó Senhor, eu te peço que ela seja aplicada em nossas vidas, em nossos corações, que ela tem por realidade de não voltar vazia. A palavra não volta vazia. Por favor, dá que ela seja aplicada em mim e a tantos quantos puderem estar ao alcance da nossa voz. Nós te pedimos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.